Se você gosta de histórias que tocam o coração, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Todo dia, às 6 da tarde, horário de Brasília, tem um conto novo esperando por você. Deixa seu joinha se essa jornada te emocionar. Isso ajuda a manter viva essa nossa troca tão bonita. E se essa for a sua primeira vez aqui, saiba, já tem outras histórias lindas te esperando. Agora, respira fundo, porque a história de hoje começa assim. O vento soprava através das colinas do Texas, como um lamento antigo, carregando consigo o cheiro de terra seca e a promessa de chuva que nunca chegava. Clara observava a estrada empoeirada pela janela do carro de boi, suas mãos tremendo não pelo frio da manhã de outono, mas pela certeza de que cada volta das rodas a levava para mais longe de tudo que um dia conhecera como lar. Seu pai não havia olhado para trás quando a entregou ao comerciante gordo de provisões. Nem mesmo quando ela gritou seu nome pela última vez. 22 anos de vida e descobria agora que valia menos que 3 sacos de farinha e uma lata de conservas. O homem ao seu lado mastigava tabaco e cuspia pela lateral da carroça, seus olhos pequenos e úmidos, percorrendo seu corpo como quem avalia gado no mercado. Vai ser uma boa esposa para alguém, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Forte, jovem, ainda pode dar muitos filhos. Clara fechou os olhos e tentou lembrar do rosto de sua mãe, morta 3 invernos atrás de uma febre que consumiu metade da cidade. Tentou lembrar de quando ainda acreditava que seu pai a amava, antes da bebida transformá-lo num homem que vendia a própria filha por comida. Tentou lembrar de quando ainda acreditava que merecia algo melhor que ser tratada como mercadoria. O rancho apareceu no horizonte como uma miragem distorcida pelo calor. Era maior do que esperava, com uma casa de madeira sólida, cercada por currais bem cuidados e um moinho de vento que girava preguiçosamente contra o céu azul desbotado. Cavalos pastavam tranquilos nos campos cercados, e ela podia ver fumaça saindo da chaminé da casa principal. "É aqui", disse o comerciante, cuspindo mais uma vez. "Jacob McAllister perdeu a esposa no parto do terceiro filho há 2 anos. Precisa de alguém para cuidar da casa e dos meninos." Clara sentiu o estômago se revirar. Então era isso. Não seria nem mesmo esposa de verdade, apenas uma cuidadora comprada. Uma mãe substituta para crianças que nem conhecia, filhos de um homem que havia como solução para um problema doméstico. O comerciante parou a carroça em frente à varanda, e ela viu uma figura se aproximar. Jacob McAllister era alto, mais alto do que qualquer homem que ela havia visto, com ombros largos, sob uma camisa de algodão remendada, mas limpa. Seu cabelo castanho escuro estava despenteado pelo vento, e quando ele tirou o chapéu para cumprimentá-la, Clara notou que seus olhos eram de um azul profundo como o céu depois da tempestade. Havia em ele algo que a fez erguer o queixo involuntariamente. Não era apenas sua altura imponente, ou a forma como ele se movia com a confiança natural de quem conhecia cada palmo da própria terra. Era algo mais sutil, mais profundo, uma tristeza familiar nos cantos dos olhos, como se ele também soubesse o que era perder tudo e tentar reconstruir a vida com as peças que sobraram. "Senhora", disse ele, e a voz era grave, pausada, do tipo que não desperdiçava palavras. "Bem-vinda ao rancho." O comerciante desceu da carroça com a agilidade de quem fechava mais um negócio. "Jacob, está aqui Clara, forte como prometi e sabe cuidar de casa. O pai dela garantiu que cozinha bem e tem jeito com crianças." Clara desceu da carroça sozinha, sem aceitar a mão estendida de nenhum dos dois homens. Seus pés tocaram a terra firme do rancho, e por um momento ela se permitiu sentir um alívio estranho. Pelo menos não estava mais se movendo. Pelo menos agora sabia onde ficaria, mesmo que não soubesse por quanto tempo. Jacob observava em silêncio enquanto o comerciante descarregava a pequena trouxa com seus poucos pertences. Uma mudança de roupa, a Bíblia da sua mãe e o broche de prata que havia sido de sua avó. As únicas coisas de valor que seu pai não havia vendido antes dela. "Onde estão as crianças?" perguntou ela, surpreendendo-se com o som da própria voz depois de horas de silêncio.
Na escola da cidade, respondeu Jacob. Voltam ao entardecer. Thomas tem 9 anos, Samuel tem 7 e Little Mary tem 4. Havia em ele algo na forma como ele disse o nome da filha, uma ternura quase imperceptível que fez Clara perceber que, por mais que fosse um homem de poucas palavras, amava profundamente aquelas crianças. O comerciante recebeu seus dólares, subiu na carroça e partiu sem olhar para trás, deixando uma nuvem de poeira e o silêncio pesado do meio-dia. Clara ficou parada na varanda, sua trouxa aos pés, sem saber o que fazer com as mãos ou para onde olhar. Tem fome? Perguntou Jacob finalmente. Ela balançou a cabeça, embora não comesse direito há 2 dias. Não conseguia imaginar engolir nada com o nó que sentia na garganta. Ele a estudou por um momento longo, como se tentasse decifrar algo que ela mesma não entendia. Então pegou sua trouxa e caminhou em direção à porta da casa. Vou te mostrar seu quarto, disse simplesmente. A casa por dentro era simples, mas bem cuidada, com móveis sólidos de madeira escura e cortinas de algodão nas janelas. Clara notou imediatamente os pequenos sinais de uma casa sem mulher há tempo demais. Pratos empilhados na pia, roupas dobradas com menos cuidado sobre uma cadeira e uma camada fina de poeira sobre os móveis da sala. Jacob a conduziu por um corredor estreito até um quarto pequeno nos fundos da casa. Havia uma cama de solteiro com um cobertor de retalhos, uma cômoda simples e uma janela que dava para os campos onde os cavalos pastavam. Era limpo, espartano, mas havia algo acolhedor na luz dourada que entrava pela janela. Este era o quarto da governanta anterior, ele explicou, colocando a trouxa sobre a cama. Ela voltou para o leste quando a irmã ficou doente. Clara assentiu, passando os dedos sobre o cobertor. Quantas outras mulheres haviam dormido nesta cama, cuidado das crianças de outros, vivido vidas que não eram suas? As crianças, ela começou, sem saber bem como fazer a pergunta. Elas sabem que você vem, Jacob disse, encostando-se no batente da porta. Disse que uma senhora vinha ajudar a cuidar da casa. E o que elas sabem sobre mim? Ele hesitou, e pela primeira vez, Clara viu uma sombra de incerteza cruzar o seu rosto. Sabem que você vai ficar conosco, que vai ajudar a cuidar delas. Não sabiam então que ela havia sido vendida. Não sabiam que era uma estranha comprada para substituir a mãe que perderam. Clara sentiu um alívio misturado com algo que poderia ser gratidão. Pelo menos, as crianças não a veriam como ela se via, como mercadoria trocada por comida. Por que me trouxe aqui? Perguntou subitamente, virando-se para encará-lo. Poderia ter encontrado uma governanta na cidade? Alguém com referências, com experiência? Jacob ficou em silêncio por tanto tempo que Clara pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era mais baixa, como se compartilhasse um segredo. Porque sei como é ser vendido, disse ele simplesmente. As palavras a atingiram como um soco no peito. Ela o olhou com mais atenção, notando as pequenas cicatrizes nas mãos, a forma como ele mantinha os ombros sempre erguidos, como se carregasse um peso invisível. Quando era menino, meu pai me vendeu para quitar dívidas de jogo. Trabalhei em fazendas do Colorado por 5 anos, antes de conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar minha liberdade. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. E por que isso faz diferença? Porque sei que uma pessoa não vale o que pagam por ela. Jacob disse, seus olhos azuis encontrando os dela. Vale muito mais. Eles ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de uma compreensão mútua que dispensava palavras. Clara sentiu algo se afrouxar no peito, uma tensão que carregava há tanto tempo que esquecera como era respirar sem ela. Me trocaram por comida, disse ela finalmente, as palavras saindo como uma confissão. Jacob não se moveu, não mudou de expressão, apenas assentiu devagar, como se ela tivesse confirmado algo que ele já sabia. 3 sacos de farinha e conservas. Essa foi a minha cotação no mercado. Então seu pai é um tolo, disse Jacob calmamente. Ela o olhou surpresa.
Esperava pena ou embaraço, ou qualquer uma das reações que as pessoas costumavam ter quando confrontadas com a miséria alheia. Não esperava essa declaração direta, quase zangada. Um tolo que não soube ver o valor do que tinha, ele explicou. Como meu pai, que me trocou por uma noite de cartas e uísque barato. Ela se sentou na beirada da cama, suas pernas finalmente cedendo ao peso da exaustão emocional. E agora? O que espera de mim? Jacob saiu do batente da porta e se aproximou da janela olhando para os campos lá fora. Que cuide das crianças, que mantenha a casa, que seja... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Que seja parte da família, se quiser. Família. Clara repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Thomas ainda chora pela mãe nas noites de tempestade. Samuel finge que não se importa, mas guarda os brinquedos dela embaixo da cama. E Mary pergunta todos os dias quando a mamãe vai voltar. Clara sentiu seu coração se apertar. Crianças que haviam perdido a mãe, um homem que tinha perdido a esposa, e ela, que tinha perdido tudo o que um dia chamara de lar. Todos eles órfãos de diferentes tipos de abandono. Não sei se posso ser a mãe que elas precisam, Clara admitiu. Jacob virou-se para olhá-la. E dessa vez, havia algo diferente em seus olhos. Não pena, não expectativa, mas algo que poderia ser esperança. Não precisa ser a mãe que elas perderam, ele disse. Precisa ser a mãe que elas merecem ter agora. Do lado de fora, Clara ouviu o som distante de vozes infantis e o barulho de cascos de cavalo se aproximando. As crianças estavam voltando da escola. Seu estômago se apertou de nervosismo, mas pela primeira vez desde que saiu da casa de seu pai, não era apenas medo que sentia. Era também, estranhamente, uma centelha do que poderia ser esperança. O som de casco se aproximando trouxe consigo vozes infantis que ecoavam pelo ar da tarde como pássaros voltando ao ninho. Clara se levantou da cama e se posicionou ao lado de Jacob, na janela, observando 3 pequenas figuras desmontarem de um cavalo baio na frente da casa. O menino mais velho, que devia ser Thomas, ajudou uma garotinha de cabelos dourados a descer da sela antes de cuidar do próprio irmão. Havia uma seriedade em seus movimentos que não combinava com os seus 9 anos, uma responsabilidade prematura que Clara reconhecia, a mesma que ela própria havia carregado quando sua mãe adoeceu. Eles cuidam um do outro, Jacob murmurou, mais para si mesmo que para ela. Samuel, o do meio, era o mais parecido com o pai na forma como observava tudo ao redor antes de se mover, cauteloso como um animal selvagem. Já Mary, a pequena, corria em direção à casa com a despreocupação natural de quem ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro. Papá! Gritou ela, sua voz aguda cortando o ar. Papá, tem um cavalo diferente na cerca! Clara sentiu o estômago se revirar. Em poucos segundos teria que enfrentar 3 pares de olhos curiosos, 3 crianças que ainda não sabiam que sua vida estava prestes a mudar novamente. 3 corações que já haviam sido partidos uma vez e talvez não estivessem prontos para se abrir para uma estranha. Respire, disse Jacob suavemente, notando sua tensão. Elas são apenas crianças. Mas Clara sabia que não existia tal coisa como apenas crianças. Crianças viam tudo, sentiam tudo e jamais esqueciam o momento em que alguém chegava ou partia de suas vidas. Eles caminharam juntos até a sala, e Clara teve tempo apenas de alisar o vestido e tentar controlar o tremor nas mãos antes que a porta se abrisse com estrondo. Mary entrou correndo, seus cachinhos dourados balançando, seguida pelos 2 irmãos mais cautelosos. Papá, eu vi um passarinho azul hoje e a senhorita Henderson disse que... A menina parou abruptamente ao ver Clara, seus olhos grandes e azuis como os do pai se arregalando de surpresa. Thomas e Samuel se posicionaram instintivamente dos lados da irmã, criando uma pequena formação protetora que fez o coração de Clara se apertar. Eles haviam aprendido cedo demais a proteger uns aos outros. Crianças, disse Jacob, sua voz gentil, mas firme. Esta é Clara. Ela veio para nos ajudar a cuidar da casa. Mary inclinou a cabeça para o lado, estudando Clara com a franqueza desconcertante das crianças pequenas. Você é bonita, mas não tão bonita quanto minha mamá. Samuel cutucou a irmã com um cotovelo.
Mas Clara apenas sorriu. O primeiro sorriso genuíno que sentia em semanas. Tenho certeza de que sua mamá era a mulher mais bonita do mundo. Ela respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Era sim, disse Mary com convicção absoluta. Ela fazia biscoitos em formato de estrela e cantava para mim quando trovejava. Ela canta, disse Thomas de repente, sua voz carregada de uma intensidade que surpreendeu Clara. Eu ouço ela cantar à noite quando o vento bate na janela. Jacob se abaixou ao lado do filho mais velho, colocando uma mão firme em seu ombro. Thomas, filho. É verdade, papá, insistiu o menino, seus olhos se enchendo de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Mamá não foi embora de verdade. Ela só. Ela só está em algum lugar que nós não conseguimos ver. Clara sentiu uma dor familiar se expandir em seu peito. Quantas noites ela própria havia ficado acordada esperando ouvir a voz de sua mãe no vento, procurando sinais de que o amor verdadeiro nunca realmente morria. Sabe de uma coisa, Thomas? Disse Clara suavemente. Eu acho que você tem razão. Eu acho que as pessoas que amamos nunca vão embora completamente. Elas só. Elas só mudam de lugar. Samuel, que havia permanecido silencioso, finalmente falou. Você também vai embora? A pergunta foi como uma flecha certeira. Clara olhou para o menino de 7 anos, vendo nele a mesma desconfiança cautelosa que ela própria carregava. Ele já havia perdido uma mãe. Não estava disposto a se apegar a alguém que poderia desaparecer de novo. Não sei, respondeu Clara, honestamente. Nós nunca sabemos o que o amanhã nos trará, mas posso prometer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, vou cuidar de vocês da melhor forma que souber. Era uma resposta estranha para dar a uma criança, mas Samuel assentiu lentamente, como se apreciasse a honestidade brutal. Mas Mary, no entanto, havia perdido o interesse na conversa pesada e estava explorando Clara com as mãos, tocando sua saia, seus cabelos, como se precisasse confirmar que ela era real. Você sabe fazer biscoitos? Perguntou. Sei, respondeu Clara. Minha mãe me ensinou. Em formato de estrela? Clara olhou para Jacob, que assentiu quase imperceptivelmente. Posso aprender, ela disse. Mary sorriu, e foi como se o sol tivesse saído de trás de uma nuvem. Vou te mostrar onde mamá guardava os cortadores de biscoito. A menina saiu correndo em direção à cozinha, e Thomas a seguiu automaticamente, deixando Samuel sozinho com os adultos. O menino observou Clara por mais um momento, seus olhos escuros sérios demais para sua idade. Disse finalmente: Thomas ainda acredita que mamá vai voltar, mas eu sei que ela não vai. Mortos não voltam. Samuel, disse Jacob, mas ele balançou a cabeça. Tá tudo bem, papá. Eu sei que as pessoas morrem e que isso é para sempre. Só não quero que Thomas se machuque mais quando descobrir. Clara se levantou devagar, impressionada com a maturidade devastadora do menino. Samuel, posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu. Como você cuida tão bem dos seus irmãos sendo tão novo? Ele deu de ombros, mas Clara viu o orgulho discreto em seus olhos. Alguém tem que cuidar. Papá trabalha muito e Thomas ainda é pequeno, mesmo sendo mais velho que eu. E quem cuida de você? A pergunta o pegou desprevenido. Ele piscou algumas vezes como se nunca tivesse considerado a possibilidade de que ele próprio precisasse de cuidados. Eu me cuido sozinho. Clara sentiu seu coração se partir mais um pouco. Bem, agora você não precisa mais. Agora nós todos vamos cuidar uns dos outros. Samuel estudou Clara por um longo momento, e Clara teve a impressão de que estava sendo avaliada por alguém muito mais velho que 7 anos. Você promete? Prometo. E pela primeira vez desde que chegara ao rancho, tinha certeza de que falava a verdade. A primeira semana no rancho passou como um sonho fragmentado, cheio de pequenos desafios e descobertas inesperadas. Clara acordava antes do amanhecer, com o som do galo cantando, e encontrava Jacob já na cozinha, preparando café em uma panela de ferro preto que havia pertencido à sua falecida esposa. Eles não conversavam muito nessas manhãs iniciais. Jacob bebia seu café em silêncio, olhando pela janela para os campos onde a névoa matinal dançava entre as pernas dos cavalos, e Clara preparava o café da manhã das crianças, aprendendo suas preferências através de observação cuidadosa.
Thomas gostava de seus ovos bem cozidos e sempre deixava um pedaço de pão para os pássaros. Samuel comia meticulosamente, mastigando cada garfada 30 vezes como se tivesse lido em algum lugar que isso fazia bem à digestão. Mary mal tocava na comida, preferindo conversar sobre sonhos coloridos e histórias que inventava sobre as nuvens no céu. Você não precisa cozinhar para mim, Jacob disse uma manhã, notando que Clara havia preparado um prato extra. Todos aqui precisam comer, ela respondeu simplesmente, colocando o prato na frente dele. Era bacon com ovos e pão fresquinho que ela havia aprendido a fazer no fogão a lenha temperamental. Nada extraordinário, mas feito com cuidado, com atenção aos pequenos detalhes que transformavam uma refeição em um ato de cuidado. Jacob comeu em silêncio, mas Clara notou que ele limpou o prato completamente pela primeira vez desde que ela chegara. As crianças, aos poucos, foram se acostumando com sua presença. Mary era a mais fácil. Ela aceitava afeto como uma planta aceita água, naturalmente e sem questionamentos. Seguia Clara pela casa, tagarelando sobre tudo e nada, ajudando a dobrar roupas ao criar histórias elaboradas sobre cada peça. Esta camisa do Thomas foi numa aventura, dizia ela, alisando a manga. Olha, tem uma mancha de barro aqui. Aposto que ele estava caçando tesouros no riacho. Thomas era mais reservado, mas Clara percebia que a observava cuidadosamente, testando seus limites. Deixava propositalmente os livros espalhados pela sala para ver se ela reclamava. Demorava mais do que o necessário para fazer as tarefas domésticas que Jacob havia lhe designado. Fazia perguntas sobre sua vida anterior com a curiosidade implacável de uma criança que havia aprendido que os adultos nem sempre diziam a verdade. "De onde você veio?" perguntou uma tarde, enquanto ela remendava uma de suas camisas. "De uma cidade pequena no norte." Clara respondeu, concentrando-se nos pontos miúdos. "Por que saiu de lá?" "Às vezes as pessoas precisam procurar um novo lugar para pertencer. Como nós viemos para cá depois que a mama morreu." "Algo assim." Thomas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Você tinha família lá?" "Tinha um pai," disse Clara cuidadosamente. "E ele te deixou vir embora?" A pergunta era inocente, mas cortava como uma lâmina. Clara colocou a costura no colo e olhou para o menino, vendo nele a mesma necessidade desesperada de entender que ela própria carregava. "Às vezes," ela disse finalmente, "as pessoas que deveriam nos amar não sabem como fazer isso direito." Thomas assentiu gravemente, como se isso fizesse todo o sentido do mundo para ele. "Papai disse que alguns pais não sabem ser pais, que não é culpa das crianças quando isso acontece." Clara sentiu uma onda de gratidão por Jacob. Mesmo na sua própria dor, ele havia encontrado forças para proteger os filhos de se culparem pela perda da mãe. "Seu pai é um homem sábio," ela disse. "Você gosta dele?" Thomas perguntou subitamente. "O que quer dizer?" "Algumas pessoas que vêm trabalhar aqui não gostam de papai. Dizem que ele é muito quieto, muito sério. A governanta anterior disse para a vizinha que ele era sombrio como uma tempestade." Clara pensou em Jacob, na forma como ele se movia pela casa com passos cuidadosos para não acordar as crianças, como ele sempre guardava o último pedaço de carne para Mary no jantar, como seus olhos se suavizavam quando os filhos riam. Sombrio como uma tempestade? Talvez, mas tempestades também traziam chuva para terras secas. "Acho que seu pai carrega muita responsabilidade nos ombros. E isso pode fazer uma pessoa parecer séria, mas não significa que ela não tenha um coração gentil." Thomas sorriu, e Clara percebeu que havia passado em mais um teste. Samuel era o mais difícil de conquistar. Ela observava com os olhos de alguém que havia aprendido a não confiar facilmente, que havia visto adultos prometerem coisas que não cumpriam. Mas Clara reconhecia nele algo familiar, a mesma necessidade feroz de proteger que ela própria desenvolvera quando criança. Uma noite, quando uma tempestade de verão varreu os campos com vento e chuva torrencial, Clara ouviu passos no corredor.
encontrou Samuel parado na porta do quarto da irmã, observando Mary dormir inquieta sobre os relâmpagos. Ela tem medo de tempestades, ela murmurou quando Clara se aproximou. E você? Samuel balançou a cabeça, mas Clara viu suas mãos tremerem ligeiramente. Alguém tem que tomar conta. Posso ficar com vocês dois? Clara ofereceu suavemente. Samuel hesitou, dividido entre o orgulho de ser o protetor e o alívio de não precisar carregar toda a responsabilidade sozinho. Só até ela parar de ter medo, ele disse finalmente. Clara entrou no quartinho de Mary e sentou-se na cadeira de balanço no canto. Samuel se acomodou no chão ao lado da cama da irmã e os três ficaram ali, escutando a tempestade rugir lá fora enquanto a casa os mantinha seguros e secos. Mama costumava cantar quando trovejava, Mary murmurou, meio dormindo. Clara começou a cantarolar baixinho uma canção que a sua própria mãe cantava para ela. Uma melodia simples sobre pássaros voltando para casa depois da tempestade. Sua voz era rouca de desuso, mas carregava todo o carinho que ela estava aprendendo a sentir por aquelas 3 almas feridas. Quando a tempestade finalmente passou, Mary dormia profundamente, e Samuel havia se encostado na parede, seus olhos fechados, mas ainda alerta. Clara continuou cantarolando baixinho, e foi assim que Jacob encontrou quando veio verificar as crianças. Ele parou na porta, observando a cena. Clara na cadeira de balanço, Samuel de guarda no chão, Mary finalmente em paz. Havia algo em seu rosto que Clara não conseguiu identificar no escuro. Mas quando ele finalmente se afastou, ela ouviu ele murmurar baixinho: "Obrigado." E pela primeira vez desde que chegara ao rancho, Clara sentiu que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado um lugar onde não poderia apenas sobreviver, mas florescer. O outono chegou ao rancho pintando as folhas das árvores com tons de ouro e ferrugem, e Clara percebeu que havia passado 3 meses cuidando da família McCallister, quando Mary começou a chamá-la de Mama Clara sem perceber. A primeira vez aconteceu durante o café da manhã, quando a menina pediu mais mel para o pão e as palavras saíram tão naturalmente que ninguém comentou, exceto pelo silêncio súbito que se instalou na mesa. Clara sentiu seu coração parar por um momento, não de constrangimento, mas de uma emoção tão intensa que quase a derrubou da cadeira. Olhou rapidamente para Jacob, que havia parado de mastigar e a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Desculpa", Mary disse, percebendo a quietude ao redor. "Não precisa se desculpar, querida", Clara disse suavemente, estendendo a mão para tocar o rosto da menina. "Pode me chamar do que se sentir mais confortável." Mas a semente havia sido plantada. Nos dias seguintes, Clara notou como as crianças haviam mudado em relação a ela. Thomas começou a procurá-la quando tinha pesadelos, ao invés de ir direto para o quarto do pai. Samuel mostrava a ela os desenhos que fazia na escola, explicando cada detalhe com o entusiasmo de quem finalmente tinha alguém interessado em suas pequenas conquistas. E Mary havia começado a guardar flores silvestres debaixo do travesseiro de Clara, para que ela sonhasse com coisas bonitas. Uma tarde, enquanto Clara costurava na varanda e observava as crianças brincarem no quintal, Jacob se aproximou e se sentou na cadeira ao lado dela. Eles haviam desenvolvido esses momentos de companhia silenciosa, onde podiam simplesmente existir no mesmo espaço, sem a necessidade de preencher o ar com palavras. "Elas estão diferentes", ele disse finalmente, observando Thomas ensinar a Mary a fazer aviões de papel. "Como assim?" "Mais leves. Como se tivessem permissão para ser crianças de novo." Clara seguiu seu olhar e viu o que ele queria dizer. Thomas ria de uma forma descuidada que ela não tinha visto antes. Samuel havia abandonado seu posto de sentinela perpétua e estava deitado na grama observando as nuvens. Mary corria atrás de borboletas com os braços abertos, fingindo que também podia voar. "Elas só precisavam se sentir seguras", Clara disse, continuando a costurar. "E você? Você se sente segura aqui?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela pausou a agulha e considerou a resposta. "Segura?
quando foi a última vez que havia se sentido verdadeiramente segura em algum lugar. Mais segura do que me senti em muito tempo, ela admitiu. Jacob assentiu, mas não disse mais nada. Eles continuaram sentados em silêncio confortável até que o sol começou a se pôr e Clara precisou entrar para preparar o jantar. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Clara estava lavando os pratos quando Jacob apareceu na cozinha com uma xícara de café na mão. Clara, ele disse, e havia algo diferente na voz dele. Posso falar com você? Ela secou as mãos no avental e se virou para ele, seu coração acelerando sem motivo aparente. Eu sei que quando você veio para cá, era para ser nossa governante, mas você se tornou muito mais que isso. Ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. As crianças, elas te amam, de verdade, não como uma cuidadora, mas como uma mãe. Clara completou suavemente. Sim, e eu também. Ele parou, passando a mão nos cabelos em um gesto de frustração que Clara raramente via nele. Jacob, Clara disse gentilmente, o que você está tentando dizer? Estou tentando dizer que me apaixonei por você, ele disse de uma só vez, como se as palavras fossem pedras que ele precisasse cuspir. Não era para acontecer. Quando você veio para cá, era só para cuidar das crianças. Mas você trouxe vida de volta para esta casa, trouxe vida de volta para mim. Clara sentiu o mundo parar ao redor dela. Durante meses, ela havia se concentrado tanto em encontrar seu lugar naquela família, em provar seu valor através do cuidado com as crianças, que não havia notado quando os olhares de Jacob se tornavam mais demorados. Quando seus sorrisos raros reservaram-se especialmente para ela. Eu não sou um bom partido, ele continuou, interpretando seu silêncio como rejeição. Sou viúvo, com 3 filhos, e esta vida no rancho é dura. Você é jovem, poderia encontrar alguém melhor, alguém que... Jacob, Clara o interrompeu, aproximando-se dele. Para! Ela estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Você realmente acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Por quê? Porque eu sou uma mulher que foi vendida como gado. Porque não tenho dote, nem família respeitável. Porque meu próprio pai me trocou por comida. Jacob pegou sua mão e a pressionou contra o seu peito, onde Clara podia sentir o coração dele batendo forte. Porque você merece mais do que um homem quebrado com uma fazenda cheia de poeira e 3 crianças órfãs. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Jacob McAllister, você é o homem mais tolo que já conheci. Ele a olhou surpreso. Você me deu uma família, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Me deu crianças para amar e uma casa onde eu posso ser eu mesma. Me deu a chance de ser mãe, esposa, de pertencer a algum lugar. Como isso não é tudo o que uma mulher poderia querer? Jacob a estudou por um longo momento, como se tentasse encontrar mentiras em suas palavras. Você tem certeza? Em resposta, Clara se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que se aprofundou quando Jacob a puxou para mais perto, como se finalmente ousasse acreditar que ela estava ali, que era real, que não ia desaparecer. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Eu te amo também. Clara sussurrou contra seus lábios. Amo você, amo as crianças, amo esta casa empoeirada e seus cavalos teimosos e até mesmo seu galo barulhento. Jacob riu, um som rico e profundo que Clara raramente ouvia, mas que queria escutar para o resto da vida. Então case comigo? De verdade dessa vez. Não porque precisa de um lugar para ficar, mas porque quer ficar. Clara sorriu através das lágrimas. Sim, eu quero ficar. A primavera chegou ao rancho, trazendo flores silvestres e a promessa de novos começos. Clara acordou na manhã de seu casamento ouvindo Mary cantarolar no quarto ao lado, uma música nova que a menina havia inventado sobre princesas que encontravam seu para sempre felizes não em castelos distantes, mas em casas simples, cheias de amor. Elas haviam decidido por uma cerimônia pequena, apenas a família e alguns vizinhos no gramado em frente à casa, onde Clara havia passado os últimos 6 meses aprendendo a ser mãe.
O pastor da cidade havia vindo especialmente para oficializar o que todos já sabiam, que Clara e Jacob eram uma família muito antes de qualquer papel oficial dizer isso. Está nervosa? Perguntou Thomas, aparecendo na porta do quarto de Clara com Samuel ao seu lado. Os dois meninos estavam vestidos com suas melhores roupas, cabelos penteados com cuidado extra, e havia algo solene em suas expressões que fez o coração de Clara se apertar de ternura. Um pouco, ela admitiu, ajustando o vestido azul que havia costurado especialmente para a ocasião. Era simples, mas bonito, com pequenas flores bordadas no corpete que Mary havia insistido em ajudar a fazer. Não precisa estar, Samuel disse com seriedade característica. Papá já sorri mais desde que você chegou. E nós também. Além disso, pá no ombro de cada um. Vocês sabem que eu nunca vou tentar tomar o lugar da sua mãe verdadeira, não é? Ela sempre vai ser especial. Sempre vai ser a primeira mãe de vocês. A gente sabe, Thomas disse. Mas você pode ser nossa segunda mãe, a que está aqui agora. E que vai ficar, Samuel adicionou, seus olhos escuros sérios, mas cheios de uma confiança que havia levado meses para construir. Do lado de fora, Clara ouviu o som de carruagens chegando e vozes se aproximando. Os vizinhos estavam chegando para a cerimônia, mas ela precisava de mais um momento. Posso contar um segredo para vocês? Ela perguntou. Os meninos assentiram, inclinando-se mais próximo. Quando cheguei aqui, eu estava muito assustada. Tinha perdido minha família, não sabia se vocês iam me gostar de mim, não sabia se conseguiria ser uma boa mãe. E agora? Thomas perguntou. Clara sorriu, sentindo uma paz profunda se instalar no seu peito. Agora sei que família não é só sobre sangue. É sobre escolher amar alguém todos os dias, sobre cuidar dos outros, sobre fazer biscoitos em formato de estrela quando está triste e cantar durante as tempestades. E sobre deixar as pessoas ficarem mesmo quando elas estão com medo, Samuel adicionou, demonstrando uma sabedoria que continuava a surpreendê-la. Exato, Clara disse, beijando a testa de cada menino. Agora vamos lá fora casar sua nova mãe com seu pai? A cerimônia foi simples e perfeita. Jacob estava esperando debaixo do carvalho grande no jardim, vestido com o seu melhor terno e segurando o chapéu nas mãos, seus olhos azuis brilhando quando Clara apareceu acompanhada pelas 3 crianças. Mary corria na frente, jogando pétalas de flores que havia colhido no campo, seu vestidinho amarelo esvoaçando na brisa primaveril. Thomas e Samuel caminhavam um de cada lado de Clara, orgulhosos de serem quem a entregava para o pai. Quando Clara alcançou Jacob, ele estendeu a mão para ela com aquele sorriso raro que ela agora sabia que era só dela. Você está linda, ele murmurou. Estou feliz, ela respondeu, e era toda a verdade que precisava ser dita. O pastor falou de amor, compromisso e família, mas Clara mal ouvia as palavras formais. Estava concentrada nos rostos ao seu redor, Jacob, com seus olhos cheios de promessas silenciosas, as crianças radiantes de alegria, os vizinhos sorrindo com a aprovação genuína de quem havia visto a transformação que o amor pode operar. E você aceita Jacob McAllister como seu esposo? O pastor perguntou. Aceito, Clara disse, sua voz clara e firme. E você, Jacob, aceita Clara como sua esposa? Aceito, Jacob respondeu, apertando suas mãos nas dele. Então, pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. Jacob a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e novos começos, enquanto as crianças gritavam de alegria e os vizinhos aplaudiam. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e as crianças finalmente adormeceram exaustas de tanta excitação, Clara e Jacob sentaram-se na varanda observando as estrelas aparecerem no céu escuro. Tem algum arrependimento? Jacob perguntou, passando o braço ao redor dos ombros dela. Clara se aconchegou contra ele, respirando o cheiro familiar de couro e sabão que agora significava lar para ela. Tenho apenas um arrependimento, ela disse, sentindo-o ficar tenso. Que demorei tanto para encontrar vocês. Jacob relaxou, beijando o topo de cabeça dela. Chegou na hora certa.
chegou quando todos nós mais precisávamos. Jacob, Clara disse suavemente. Posso te contar uma coisa? Qualquer coisa. Naquela primeira manhã, quando eu disse que me trocaram por comida, você respondeu que meu pai era um tolo. Lembra? Lembro. Você estava errado. Como assim? Clara sorriu, seus olhos brilhando à luz das estrelas. Ele não era tolo. Ele fez a melhor coisa que poderia ter feito por mim. Me trouxe para casa. Jacob ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Então sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto austero. Nossa Clara filósofa, sempre encontrando luz nos lugares mais escuros. Não é filosofia, é gratidão. Sou grata por cada passo que me trouxe até aqui, até vocês, até esta vida que construímos juntos. Do interior da casa veio o som de Mary se mexendo no sono, murmurando algo sobre borboletas azuis. Em poucos segundos, ouviram passos pequenos no corredor. Samuel, fazendo sua ronda noturna para ter certeza de que todos estavam seguros. Vou colocá-lo de volta na cama. Jacob começou a se levantar, mas Clara o deteve. Deixe-me ir, ela disse. Sou a mãe dele agora, oficialmente. Jacob sorriu e a beijou mais uma vez. Sim, você é. A mãe dos meus filhos. Clara entrou na casa, seu coração transbordando de uma felicidade que não sabia que era possível sentir. Encontrou Samuel parado na porta do quarto de Mary, como sempre verificando se a irmã estava bem. Vem cá, meu amor. Ela sussurrou, estendendo os braços para ele. Samuel aproximou-se sem hesitar, algo que teria sido impossível 6 meses atrás, e se deixou abraçar. Agora você é a nossa mãe para sempre, não é? Para sempre e mais um dia, ela confirmou, beijando seus cabelos. Bom, Samuel murmurou, relaxando completamente contra ela. Porque eu não quero mais ter que cuidar de todo mundo sozinho. Você nunca mais vai ter que fazer isso sozinho, ela prometeu. Agora, nós nos cuidamos todos juntos. Ela o levou de volta para a cama, cantarolou até ele adormecer e depois ficou parada na porta por um momento, observando seus 3 filhos. Sim, seus filhos, dormindo pacificamente. Do lado de fora, Jacob ainda esperava na varanda, olhando para as estrelas. Em poucos minutos, ela voltaria para os seus braços para começar sua nova vida como esposa, além de mãe. Mas primeiro, queria saborear este momento de silêncio e gratidão. Ela havia chegado ao rancho como uma mulher quebrada, vendida como mercadoria. Agora, era Clara McAllister, mãe de 3, esposa de um homem bom, dona de uma casa cheia de amor e segundas chances. Às vezes, pensou ela sorrindo, os melhores destinos nasciam dos piores começos. E enquanto caminhava de volta para os braços do seu marido sob o céu estrelado do Texas, Clara sabia que finalmente havia encontrado o lugar onde pertencia. Não porque alguém a tivesse comprado, mas porque ela havia escolhido ficar.